Olá! Hoje a gente vai fazer um exercício bem interessante, aprender a enxergar o que muita gente não vê. E para isso vamos usar uma máquina bem comum, uma serra-fita de madeira. A ideia é desenvolver uma habilidade que é essencial, a de identificar as fontes de perigo antes que elas virem um problemão. Olha só essa imagem. É uma cena que pode ser bem familiar em muitas oficinas, né? Mas calma, o objetivo aqui não é assustar ninguém. Muito pelo contrário. A ideia é capacitar. A gente vai aprender a olhar além do óbvio e a entender os riscos por trás de uma operação do dia a dia usando um método bem claro de análise. Antes de mais nada, a gente precisa alinhar uma ideia que é fundamental. Entender que a palavra perigo significa de verdade. Essa é a base para toda a análise de segurança que a gente vai fazer a partir de agora. Guarde bem essa frase. Essa é uma distinção crucial. Sabe, é a base de qualquer análise de segurança séria. Pode parecer uma ideia simples, mas ela muda completamente a nossa perspectiva. O perigo é a fonte, não a consequência. Quer ver como funciona na prática? É simples. O perigo é a serra em movimento, é a fiação exposta, é o chão escorregadio. Já o dano é o que pode acontecer por causa desse perigo. O corte, o choque, a queda. Manter essa diferença bem clara na cabeça é o que nos ajuda a encontrar a raiz dos problemas. Beleza, com esse conceito bem firme, vamos para a nossa primeira categoria de análise. Aqui, o nosso foco são os perigos que já existem na própria máquina, sabe? Na construção dela e na sua fonte de energia. Existem dois pontos críticos aqui que estão presentes antes mesmo de a máquina ser ligada. São eles, suas partes móveis e o sistema elétrico que alimenta tudo. Bom, o primeiro e mais óbvio perigo são as partes móveis. A lâmina, as polias. Quando não existem proteções adequadas ou paradas de emergência de fácil acesso, qualquer contato, seja operando, ajustando ou até limpando, cria um risco altíssimo de acidentes graves. Depois, a gente tem o sistema elétrico. Uma instalação que está fora das normas de segurança é uma fonte constante de perigo. E o risco vai além do choque durante a operação, viu? Inclui também uma partida acidental da máquina durante uma simples limpeza ou ajuste. Já pensou no perigo? Certo. Agora, vamos explorar os perigos que aparecem como um resultado direto do uso da máquina para cortar madeira. Eles não são da máquina em si, mas sim da ação que ela executa. Durante o corte, o ambiente todo se transforma. E aí surgem três perigos principais: a poeira que fica suspensa no ar, as partículas que voam e o ruído que afeta a audição. A poeira de madeira pode parecer inofensiva, mas é um perigo respiratório muito sério. A causa é o próprio corte, mas a situação piora e muito pela falta de sistemas de exaustão e por uma limpeza inadequada, que deixa toda aquela serragem acumulada no ambiente. E aqui é interessante notar como vários fatores se juntam para aumentar o perigo. A projeção de partículas é normal do processo, mas se torna muito mais perigosa com a lâmina gasta, ou se a madeira é forçada contra a serra. Se a pessoa estiver sem óculos de segurança, então, o risco de uma lesão no olho se torna iminente. E por último, nesta categoria, o ruído. O som do motor somado ao da lâmina cortando a madeira pode facilmente passar dos limites seguros. O perigo aqui se torna crítico em atividades repetitivas ou longas, quando a exposição sem protetores auriculares pode causar danos permanentes à audição. Isso nos leva para a categoria final de perigos. A gente já analisou a máquina e a operação. Agora, vamos ampliar o foco e olhar para o ambiente em volta do equipamento. Este perigo é um exemplo perfeito de como os riscos se conectam. Um simples chão sujo com serragem e restos de madeira se torna um perigo gravíssimo. A causa é a falta de organização e limpeza, que pode levar a um escorregão ou tropeço, projetando a pessoa direto na direção das partes móveis da serra. Certo, nós já identificamos os perigos, mas como saber o quão sérios eles são de verdade? O próximo passo é justamente esse: transformar essa lista de perigos em uma avaliação de risco real. A conclusão de uma análise profissional é clara: não se baseia em achismo. A ausência de medidas de proteção, como as que a gente acabou de ver, quase sempre eleva o risco para um nível alto. Isso acontece por causa da alta probabilidade de acontecer algo e da gravidade do dano que pode causar. E para confirmar esse nível de risco, uma matriz profissional leva em conta fatores bem específicos. Analisa-se a frequência com que as pessoas são expostas ao perigo, quantas pessoas estão em risco, se já aconteceram acidentes ali, como a máquina é usada na prática e, claro, o fator decisivo, a presença ou a ausência total de proteções. Para terminar, fica aqui uma reflexão. Depois de aprender a separar perigo de dano e a analisar a máquina, a operação e o ambiente, que perigos que antes eram invisíveis agora se tornam evidentes no ambiente de trabalho?
Afinal, a segurança começa com a capacidade de enxergar o risco.